Neste momento, vamos apresentar algumas ideias importantes extraídas das falas dos nossos palestrantes, que com muita propriedade trouxeram para nós um oceano de informações e conhecimentos e que com certeza irão ficar mexendo com as nossas ideias. O que é muito importante, afinal, estamos vivendo em um tempo de quebras de modelos e paradigmas. A primeira mesa, que tratou da trilha Aprendizagem Flexível, congregou 3 grandes palestras, onde ressaltamos aqui a educação híbrida, que nos instigou com as seguintes reflexões. Aclarou o sentido do hibridismo, ou seja, trouxe a definição de híbrido como cruzamento entre as duas naturezas diversas, virtual versus material, simulado versus o real e abstrato versus o tangível. A outra grande palestra foi a metodologia ativa no ensino superior, uma experiência com a sala de aula investida na graduação medialógica. Uma abordagem dessa temática trouxe as seguintes contribuições. O professor palestrante, no contexto de suas experiências, desenha a função do docente na disciplina medialógica, com alunos de graduação adotando a metodologia da sala de aula investida, onde são utilizadas tecnologias digitais de informação e comunicação. As metodologias ativas representam alternativas pedagógicas que colocam o foco no processo de ensino e aprendizagem, no aprendizado em que a aprendizagem se faz parte da descoberta, da investigação e da resolução de problemas. Uma outra temática foi a educação aberta, escalável de qualidade. A abordagem enfatizou a expansão vertiginosa de práticas educativas, tecnológicas inovadoras, bem como as formas virtuais de ensino e aprendizagem, assinalando que os fenômenos abrangem uma variedade de causas, notadamente a globalização econômica e, consequentemente, uma internacionalização de uma oferta de qualidade, uma oferta de educação. A mesa Criatividade, Inovação e Tecnologias abordou-se, então, 3 grandes temáticas. Como transformar nossas universidades? Destacou, então-se, o descompasso entre a universidade e a sociedade tecnológica, enfatizando que as universidades são muito conteudistas e tecnológicas, enfatizando que deveria ser o local de desenvolvimento de competências complexas, como o saber adaptar-se a situações inesperadas, criar novas formas e soluções para novos problemas, os diferenciais das universidades inovadoras, incluindo aí instituições que aprendem e estão abertas às mudanças, gestores que apoiam, que valorizam seus professores, que aplicam metodologias ativas e diversificadas e que consideram o estudante como o centro da instituição. Uma outra temática dentro dessa trilha foi ambientes favoráveis à inovação em educação superior, que abordou as reflexões, focaram para o entendimento de inovação, ressaltando a relevância do tema para a sociedade atual. Chama-se atenção para os falsos profetas da inovação, em que se manifestam como propósitos mercantilistas. A educação sem limite foi uma outra temática dentro dessa trilha. O palestrante destacou: pensar uma educação sem limite significa pensar a aplicação das mídias de formas mais criativas, sem se restringir a determinadas técnicas, mas adaptá-las à necessidade de cada contexto, considerando o estudante como um sujeito ativo do processo de aprender. Uma outra trilha bastante interessante também nessa linha do conhecimento que foi abordado nesses dias foi a neurociência e tecnologias assistivas, com a temática Rumo ao Cultivo Ecológico da Mente, onde o palestrante destacou que as políticas educacionais no Brasil, em todos os níveis, não consideram os aspectos fisiológicos, como o sono, o exercício físico e nutrição. Caso isso acontecesse, significaria uma revolução no processo de aprendizagem, na maioria dos alunos de origem socioeconômica ligado ao extrato menos favorecido da sociedade.
Dentro dessa grande trilha, temos também a palestra Cognição, Ambientes Telemático e Difusão do Conhecimento, que abordou a presencialidade entendida numa perspectiva física, torna-se restrita, diminuindo assim a compreensão do que o ambiente telemático pode trazer. Uma outra trilha bastante focada nesse simpósio foi a inovação no ensino superior, uma contribuição ao desenvolvimento da sociedade local, e destacaram-se os seguintes pontos. A inovação, ela tem assumido um papel central no Programa de Desenvolvimento dos Países Emergentes. No Brasil, amplia-se as discussões acerca da legislação existente do fomento e estimula a inovação industrial, suas aplicações e resultados, bem como as razões que ampararam o compartilhamento desses riscos, levam a universidade a pensar, a formar recursos humanos para inovar nas empresas e também a levar o estudante a ter um senso crítico. Essa palestra fechou a noite de ontem. E no final desse dia, nós tivemos mais 3 temáticas importantes. A mesa Mudança Cultural congregou 3 grandes abordagens: o contemporâneo, hiperconectado e a reconfiguração da educação, uma cultura de inovação dentro da educação superior, a internacionalização, inovação como base de reposicionamento do ensino superior e pesquisa no Brasil. E ainda outra trilha importante, a produtividade científica e tecnológica, reuniu 3 importantes temas: serviços web e aplicações para a era da aprendizagem ubíqua, comunicação instantânea, o bom, o mal e o feio profissional acadêmico na era digital. Essa palestra foi importantíssima e abordou para conquistar os professores para o uso das tecnologias e ações inovadoras na universidade. É preciso implementar modelos e formações baseadas em estratégias de intervenções que considerem os recursos online e estudos de caso e comunidades de aprendizagem. E destacou ainda que o belo é aquele professor que está adaptado às tecnologias. O professor contra as tecnologias seria o professor mau. E o professor que apenas observa e que os outros estão fazendo, sem iniciativa, seria o feio. Outra temática dentro dessa trilha: ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento, patentes e registro de marcas. A mesa Globalização Educacional agregou importantes contribuições: a importância de um ambiente internacional na formação de pessoal em ciência, a globalização do ensino superior, educação à distância e o impacto das TICs. E finalizando essa temática, dentro de um grande contexto de discussões, a temática da Embrapi, o encontro entre a ciência e a tecnologia. Essa temática foi efetuada via webconferência, cuja abordagem tratou da Embrapi como a nova organização no cenário das entidades promotoras no suporte à pesquisa do Brasil, tendo por distinção o fomento exclusivo à inovação. Liberdade, essa é a palavra do nosso simpósio, e a gente só tem a agradecer a todos vocês, professores, colegas, professores da UEMA que aqui estão, professores das mais diversas universidades. A gente não conseguiria fazer tudo isso se não fosse realmente com o apoio de vocês, pessoas que vieram de muito longe. Professor Gorka, pela primeira vez no Maranhão, professor Alex Home, veio lá da Inglaterra, pegou uma turbulência no Rio de Janeiro, professor Lito, nossa, como estou feliz de ver você aqui, professor Marcos, o senhor foi fundamental. Todos vocês, a gente gostaria muito de agradecer, mas a gente tem uma equipe ali que, sem ela, realmente nada disso seria possível, e eu acho que essa equipe vocês têm que conhecer. É muita gente.
Acho que não vai dar todo mundo no palco. Então é isso, gente. A gente está finalizando esse simpósio e a gente realmente gostaria de dar os créditos ao professor Marcos, que acreditou que a gente tinha potencial para isso. Queria agradecer imensamente, em nome do reitor, o nosso vice-reitor que aqui está, professor Walter, que é um dos entusiastas da educação híbrida, da educação que é uma educação que vai fazer diferença no nosso estado, no Brasil. Professor Walter, muito obrigada pelo seu apoio. E realmente eu gostaria de chamar aqui à frente o professor Marcos, porque quando a gente pensou na dimensão, Marcos Formiga, quando a gente pensou na dimensão desse simpósio, a gente pensou que ele realmente, como entusiasta realmente de crer numa educação diferenciada, ele poderia nos ajudar muito. E o professor Marcos foi realmente... então ele já veio combinando aí com a equipe, com a camisa da equipe. Mas, professor Mário, eu quero agradecer muito o senhor estar aqui conosco. Sabemos da sua caminhada longa nesse congresso lá em São Paulo e estar aqui conosco e lhe dizer que a UEMA, ela tem assim uma equipe que acredita na educação e acredita que os processos de inovação, eles vão passar por essa perspectiva de todos esses colaboradores que aqui estão. Professor Hugo, a nossa equipe ela não é tão pequenininha, mas a gente precisa muito de fomento, de pesquisa. E a gente finaliza assim, agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco nesses dias. A gente fica muito feliz mesmo de ter podido congregar tanta gente, tanto compartilhamento em apenas 2 dias, pessoas saindo daqui incomodadas, como eu encontrei uma professora ali no banheiro. Professora, eu vim para aprender uma coisa, estou saindo daqui barateada com tantas coisas, mas era exatamente isso que a gente queria, que vocês saíssem daqui incomodados e fossem fazer um pouco de diferença nos diferentes estados e lugares que vocês moram. Meu muito obrigada a todos vocês.